aleluia, 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 aleluia. Maria é elevada ao céu, alegram-se os coros dos anjos. Maria é elevada ao céu, alegram-se os coros dos anjos. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor, e o seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração, e todos que os respeitam. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos hoje a liturgia da solenidade da Assunção de Nossa Senhora. Esta festa é celebrada no calendário litúrgico da Igreja sempre no dia 15 de agosto. Mas no Brasil, quando a data cai durante a semana, a Igreja transfere para o domingo seguinte, dando a possibilidade para que um número maior de fiéis participe da solenidade.
que é o caso da festa de hoje. A segunda leitura que nós ouvimos, que foi retirada da carta de São Paulo aos Coríntios, nos diz que Cristo ressuscitou dos mortos como primícia dos que morreram. Com efeito, assim em Cristo também todos reviverão. A segunda leitura nos aponta para o ápice do mistério pascal. Jesus ressuscitou e nele nós também ressuscitaremos, nele nós também viveremos. E por que eu quero partir do princípio cristológico? Porque ao celebrarmos a festa da Assunção de Maria, o que significa a Assunção? Depois da sua vida terrena, de cumprir aqui a sua missão, nos diz a tradição da igreja que Maria foi elevada ao céu de corpo e alma, ou seja, ela foi assunta. Por isso celebramos a Assunção. E isso só é possível graças à ressurreição de Jesus. Porque nele nós também ressuscitaremos. Porque nele nós também viveremos. Logo, a Assunção é uma forma privilegiada de ressurreição. E por que eu quero trazer esse enfoque cristológico numa festa que é mariana? Porque o mistério de Deus realizado na vida de Maria só tem sentido por causa de Jesus. Jesus é o centro. E por ser o centro, age na vida das pessoas, como agiu também na vida da sua mãe, que por primeiro o acolheu no seu ventre para que ele pudesse se tornar um de nós. E já desde a tradição antiga da igreja, a piedade popular já celebrava este mistério de Maria assunta aos céus, ou da Assunção de Nossa Senhora. E como dogma, este dogma foi proclamado recentemente, em 1950, pelo Papa Pio XII. E agora nós vamos à liturgia da palavra, porque será ela a nos conduzir para contemplarmos o mistério de Deus na vida de Maria e como esta realidade também pode nos provocar e pode nos ensinar. O evangelho de hoje é um evangelho muito conhecido, que está lá em Lucas, capítulo 1, versículos de 39 a 56, que nos narra a visita que Maria faz a Isabel. Maria estava em Nazaré, Isabel estava em Aicarim, que fica mais ou menos 8 quilômetros de Jerusalém. Então, de Nazaré até a casa de Isabel, era aproximadamente de 2 a 3 dias de caminhada. Logo que Maria recebe o anúncio do anjo, o anjo dá a notícia que ela foi escolhida para ser a mãe do Salvador. Ela pergunta como que isso vai acontecer. O anjo explica que ela será revestida da força do Espírito Santo e depois ela dá o seu sim a Deus através do anjo. E qual foi a primeira atitude de Maria após já ter Jesus concebido no seu ventre pela ação do Espírito Santo? Maria se põe a caminho. Sabe por quê? Porque a metodologia da fé cristã é o caminho. A vida do cristão é também um itinerário com Cristo, é um caminho com Cristo, para que um dia, como Maria, nós cheguemos à graça da ressurreição, à graça da vida eterna. E agora o Evangelho já nos impõe uma pergunta:
na longa estrada da sua vida, na caminhada que você faz, caminhada existencial, você tem caminhado com Cristo? Cristo tem sido o seu caminho? Porque nós só poderemos chegar como Maria à glória da ressurreição se nós caminharmos com Cristo, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, como Ele mesmo se apresenta no Evangelho de João. E esse caminho que Maria faz é o caminho da vida cristã, é o caminho de levar Cristo aos demais, e é isso que Maria fará com Isabel, com Zacarias e com João Batista ainda no ventre da mãe. Maria vai levar a eles Jesus. E se você é devoto de Nossa Senhora, queira que ela te ofereça o que ela tem de melhor, Jesus. A nossa devoção mariana precisa, de certo modo, ser purificada pela palavra, porque às vezes tem muitas pessoas que colocam Maria na sua vida como uma deusa, e Maria não quer ser deusa na vida de ninguém. Pelo contrário, Maria quer nos levar a todos ao Deus verdadeiro, ao Deus Pai de Jesus Cristo. E ela se coloca a caminho apressadamente. E esta pressa de Maria não é a pressa dos agitados, dos ansiosos, e nem é a pressa dos atrasados. Porque hoje nós também vivemos numa correria de grande pressa, mas ou é a pressa da ansiedade, da agitação, ou é a pressa porque estamos atrasados. O tipo da pressa de Maria não era de nenhuma destas formas, mas era a pressa de levar o seu filho Jesus aos corações daqueles que necessitavam. Você, na sua correria, na sua pressa, tem também pensado que as coisas de Deus, elas precisam ter pressa na sua vida, na minha vida? Porque de repente nós corremos atrás de tantas coisas, fazemos tantas atividades, mas quando é para as coisas de Deus, a gente diz assim: quando sobrar tempo, quando der, quando eu puder. E o Evangelho de hoje quer te ensinar, através do testemunho de Maria, a ter pressa pelas coisas de Deus. Sabe por quê? Porque Deus tem pressa pela sua vida, pela sua salvação, pelo caminho que você precisa trilhar com Ele, para que você chegue à graça da salvação eterna, da vida eterna. E Maria, se colocando a caminho, vai a uma cidade da Judéia, lá onde morava a sua prima Isabel. Vamos ver o que acontece com Maria e Isabel quando elas se encontram. Pegue aí no seu folheto o Evangelho de hoje. Vamos tomar dos versículos 40 ao 44. Leia com bastante atenção, para você ver a beleza do encontro entre estas duas mulheres. Dos versículos 40 ao 44. Vamos ler juntos? Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito, exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos.
a criança pulou de alegria no meu ventre. Paremos aqui. Quando Maria chega, quem ela leva? Jesus e o Espírito Santo. E na sua vida, a sua devoção a Nossa Senhora deve te ajudar a fazer uma experiência concreta. Com quem? Com Jesus e com o Espírito Santo. Maria não leva a si, mas Maria leva Jesus, Maria leva o Espírito Santo. E como a criança ficou no ventre de Isabel? Imaginemos nós que a criança já estava grande. Vocês que são mães, sabem que quanto mais a criança cresce dentro do ventre, menor é o espaço para a criança se locomover no abdômen da mãe. Tem situações que a barriga da mãe já está grande, quando a criança mexe, até a pele fica mais elevada. Não sei se vocês já viram. Então imaginemos nós, Isabel, uma mulher que já era idosa, com a barriga grande e o menino dançando dentro do ventre da mãe. Consegue imaginar a cena? E qual é o sentido teológico, o sentido simbólico desta dança de João Batista no ventre da mãe? Aí nós devemos voltar ao Antigo Testamento, quando o rei Davi dança em frente à Arca da Aliança. A teologia católica diz que Maria é a nova Arca da Aliança. No Antigo Testamento, a Arca da Aliança guardava para os judeus o Santo dos Santos, que eram simbolizados pelas tábuas da lei. E agora, na plenitude dos tempos, o Santo dos Santos, que é Jesus, habita onde? No seio de Maria. E Maria se torna a nova Arca da Aliança, que já não é mais um objeto como no Antigo Testamento, mas agora é uma pessoa. E João Batista, como o rei Davi, diante da Arca da Aliança no Antigo Testamento dançou, agora João Batista dança no ventre da mãe diante da nova Arca da Aliança, que é Maria, porque ela nos traz o Santo dos Santos, que é Jesus. Conseguem perceber a profundidade do texto e a teologia do Evangelho que deve purificar a nossa relação com Nossa Senhora, com Maria? E naquele momento, o Evangelho também nos disse que Isabel deu um grande grito e exclamou: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Existe alguma oração que você reza que traz essa parte do Evangelho? Consegue lembrar qual oração que a gente diz? Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Qual é a oração que você reza? A Ave Maria, que tem a fundamentação bíblica no texto que nós estamos meditando. E você, como católico, precisa conhecer a sua fé. Você, como católico, precisa conhecer a palavra de Deus. Porque às vezes, muitos irmãos que têm uma certa rejeição por Nossa Senhora, vai te colocar na parede e você não sabe o que responder. Então é necessário conhecer o Evangelho, um pouco do que nós estamos fazendo aqui, mas é necessário também você conhecer a sua fé católica. Isabel reconhece que Maria é bem-aventurada. O que significa? Bendita, feliz. E Maria é bem-aventurada, é bendita, por quê? Porque dentro do seu ventre tem o bendito por excelência. Quem é o bendito por excelência? Jesus. E quem acolhe Jesus dentro de si,
se torna parecido com ele, se torna semelhante a ele. Então, se Jesus é bendito, é por excelência o bem-aventurado do Pai que vem até nós. Através dele, Maria também se torna bendita. Maria também se torna bem-aventurada. E esse não é apenas um privilégio para Maria, mas esta é uma graça para toda a vida cristã. Todo cristão que acolhe Jesus dentro de si também se torna bendito, também se torna bem-aventurado. E agora podemos colocar a segunda pergunta para nossa reflexão. Você tem permitido com que Jesus viva dentro do seu coração, dentro da sua vida? Você se permite se tornar um bem-aventurado, uma bem-aventurada, porque Jesus, o bendito do Pai, está dentro de você? Olha como o evangelho de hoje é prático, mas também como o evangelho tem a nos ensinar. E esta é a meta da vida cristã, que nós aqui nos tornemos bem-aventurados. E aí veio o modo como Isabel reconhece Maria. O que ela vai dizer? Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Qual é o título que Isabel dá para Maria? Mãe do meu Senhor. Particularmente falando, eu acredito que este é o título mais belo que Maria recebeu. Mãe do meu Senhor. Que todas as vezes que você tiver que aproximar de Nossa Senhora, aproxime com este versículo bíblico no seu coração. Ela é a mãe do meu Senhor. Eu vejo que aqui muitos de vocês são devotos a Nossa Senhora, escrevem os seus pedidos, colocam aqui na urna, próximo à imagem. Então, todas as vezes que você fizer esse exercício de precisar da intercessão de Nossa Senhora, de escrever o seu pedido e vir colocar aqui aos pés da imagem, ao chegar próximo da imagem, faça a sua oração a Nossa Senhora e a chame de mãe do meu Senhor. Porque o papel teológico que Maria exerce na vida da igreja é em função do seu filho Jesus. E não é à toa que quase todas as imagens de Nossa Senhora, quem está nos braços dela? Jesus. Ele é o Senhor, Ele é o Kyrios. Senhor é o título divino dado ao Messias. Então, quando Isabel reconhece Jesus como Senhor, Isabel está reconhecendo Jesus como Deus. E o reconhecendo como Deus, reconhece também a sua mãe como mãe do meu Senhor. Agora, vem algo que sempre me chama a atenção nesse evangelho. Vocês perceberam que até agora, Maria não falou nada? Quem falou até agora no texto? Isabel. Naquela época não tinha telefone, não tinha rede social, não tinha televisão, não tinha rádio. O que aconteceu com Maria lá em Nazaré, ela não teve como contar para os seus parentes. Mas quando ela chega na casa de Isabel e faz a saudação que é o Shalom, a saudação entre os judeus, Isabel já experimenta tudo isso, sem Maria ter contado a ela que o anjo a visitou, que o anjo anunciou que ela foi escolhida para ser a mãe do Salvador, que ela perguntou para o anjo como é que essas coisas iriam acontecer, e que o anjo
deu para ela todas as indicações. Maria não falou nada do que havia acontecido com ela em Nazaré. Mas por que Isabel sentiu de tal modo que a criança pulou no ventre, que ela reconheceu que Maria estava grávida e que no seu ventre habitava Jesus e que Jesus era o seu Senhor? Porque o testemunho autêntico da fé fala mais do que as palavras. O testemunho de Maria foi tão autêntico no que ela experimentou, que quando ela chegou na casa de Isabel, ela não precisou falar. Sabe por quê? Porque o testemunho dela disse tudo. Porque o menino pulou no ventre, porque Isabel sentiu aquela força de Deus que estava agindo na vida de Maria. E hoje nós devemos aprender com o Evangelho. Por quê? Porque de repente hoje nós falamos demais sobre fé, sobre Deus, sobre igreja, mas de repente o nosso testemunho se tornou muito enfraquecido. E talvez é necessário resgatar a força do testemunho que é capaz de transmitir o conteúdo da fé com mais força do que com as palavras. Porque talvez, se Maria tivesse contado para Isabel tudo que ela tinha experimentado, Isabel não sentiria a mesma força como ela sentiu através de um testemunho autêntico. E a palavra de Deus hoje quer nos chamar a atenção, para que não sejamos católicos de IBGE, mas que nós testemunhemos a nossa fé, para que nós façamos uma experiência íntima e profunda com Jesus e com o Espírito Santo. E naquele momento, Isabel vai dizer a Maria: bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. A bem-aventurança de quem recebe Jesus é a bem-aventurança da fé. E a fé tem o poder de realizar o que ela promete. Qual foi a fé transmitida a Maria no anúncio? Que ela seria a mãe do Salvador. E ela acreditou na força daquele anúncio, ela acreditou na força daquela palavra. E ao acreditar naquela palavra, ou seja, ao ter fé, aquela palavra se cumpriu na sua vida. E eu tenho uma boa notícia para te dar. Porque isso não é só para a vida de Maria, mas isso é para a vida de todo aquele que crê. Então, se você acreditar na força da palavra que te é anunciada, a palavra de Deus, esta palavra tem o poder de realizar o que ela está dizendo. E aqui não é uma promessa de político fake news, que promete e não cumpre. Não é uma promessa nossa, diante dos nossos compromissos, que muitas vezes estabelecemos e não cumprimos. Mas esta promessa é uma promessa séria. É uma promessa que se cumpre, porque, repito, a palavra tem o poder de realizar o que ela está dizendo. Então, como cumpriu a palavra na vida de Maria, esta palavra também quer ser cumprida na minha vida, quer ser cumprida na sua vida, para que nós sejamos pessoas de palavra. Antigamente, como a questão legal não era tão desenvolvida como é no nosso tempo, qual era o recurso que você utilizava para confiar numa pessoa? Quando você entendia que aquela pessoa era uma pessoa de palavra. Não era assim? Os mais antigos talvez vão se lembrar. Hoje nós temos mais recursos, mas naquela época era a palavra da pessoa que chancelava e que credibilizava a própria pessoa. E hoje nós precisamos resgatar esta força da palavra que se cumpre. Porque em muitos momentos a nossa palavra não se cumpre. E a força da fé vem nos iluminar e vem nos orientar também
para que de fato a nossa vida seja reorientada. Vamos agora à segunda parte do texto para a gente ver o que Maria vai falar nesse encontro. Tome aí os versículos de 46 a 50, no Magnífico. Vamos ler juntos? Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos que o respeitam. Minha gente, Maria canta um dos hinos mais belos que nós podemos encontrar na Bíblia. Ela vai cantar o Magnífica. Ela vai fazer um grande louvor a Deus. A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Qual era o centro da vida de Maria? Era a sua imagem, era a sua estatura, era agora o desejo de ser reconhecida porque ela era a mãe do Salvador? Não, o foco da vida de Maria no seu cântico é o Senhor. E nós devemos, numa cultura narcísica como é a nossa, aprender com Maria a tirar um pouco o foco da nossa imagem e trazermos o foco da nossa vida para quem? Para o Senhor. Maria era uma mulher alegre, ela cantou um hino de louvor a Deus. E durante essa semana, quando eu preparava a homilia de hoje, estudando, lendo e rezando esse evangelho, me veio algo muito forte. Que no evangelho nós encontramos uma Maria que é alegre, uma Maria que canta. E hoje tem me chamado muito a atenção que os movimentos mais radicais de devoção a Nossa Senhora, que impõe sobre muitos correntes na devoção, tem feito com que os devotos de Nossa Senhora tenham cara de cemitério. Muitos devotos de Nossa Senhora com corrente, com cara de cemitério. E o Evangelho quer te ensinar hoje que para ser devoto de Nossa Senhora tem que cantar, tem que louvar. Como dizia minha avó, tem que ter uma carinha boa, minha gente. Não dá para ser devoto de Nossa Senhora ouvindo ela cantar o Magnífica e a gente ficar com cara de cemitério, com cara de defunto, amarelo, cheio de olheira. Não! Nossa Senhora era feliz, Nossa Senhora era alegre, Nossa Senhora cantava, Nossa Senhora louvava. Resgatemos uma devoção mariana que nos dê as características de Maria. A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. E hoje o que nós fazemos como igreja cumpre o que está no Evangelho. Porque olha o que aqui disse um dos trechos do Cântico de Maria: doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Hoje nós somos uma geração diferente da geração de Maria, mas todas as gerações a proclamarão, a chamarão bem-aventurada. E o que é ser bem-aventurada? Bendita. E o que é ser bendita? Feliz. E ela é bem-aventurada, bendita e feliz, porque traz em si o bendito do Pai, o bem-aventurado do Pai,
o feliz por excelência que é Jesus. A sua vocação também é de ser bendito, bendita, bem-aventurado, bem-aventurada. E ela manifesta a ação de Deus na vida do povo. Então Deus, que é santo, que é misericordioso, Ele manifesta a força do seu braço. E eu quero encerrar com as atitudes da força do braço do Todo-Poderoso. Vocês dão conta de terminar o Evangelho comigo ou já estão cansados? Dão conta? Então vamos agora dos versículos 51 até os 56. Vamos ver o que o braço do Todo-Poderoso faz. A partir do 51. Ele mostrou a força de seu braço. Força, igreja. Dispersou os soberbos de coração. Derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Para você entender esse último trecho do Evangelho, você precisa olhar para a cruz. Todos conseguem ver a cruz? Até os que estão aqui atrás? Sim? Olhe para a cruz. Como é que o braço do Todo-Poderoso se manifesta? Braços abertos, pregados na cruz. Esse é o modo que se manifesta o braço do Todo-Poderoso. Não é através das guerras que matam, como nós estamos acompanhando recentemente. Não é através de uma tirania que nega a identidade da pessoa. Não é através de uma imposição goela abaixo. Mas o braço do Todo-Poderoso se manifesta aberto no alto da cruz. E hoje você deve se perguntar, de acordo com o Evangelho, o que o braço do Todo-Poderoso precisa fazer na minha vida? Que tipo de soberba prevalece no meu coração que hoje o braço do Todo-Poderoso tem que limpar do meu coração? O que me faz sentir melhor do que os outros? Ou qual é o meu orgulho? Ou quais são as minhas prepotências que muitas vezes vão me colocando lá em cima e que hoje o braço do Todo-Poderoso precisa derrubar? Porque Ele derruba do trono os poderosos, Ele dispersa os soberbos e Ele eleva os humildes. Quem é a humilde por excelência no texto que nós estamos meditando? Maria, aquela que foi elevada aos céus, aquela que foi assunta aos céus. Então peçamos ao braço do Todo-Poderoso a humildade que nós precisamos, que nós necessitamos. Ele vai encher de bens os famintos e despedir os ricos de mãos vazias. Então, como nós estamos nesta relação com o Senhor? Hoje você deve contemplar as suas mãos. Como estão as minhas mãos diante do Senhor? Porque o Senhor socorre ao seu servo Israel, lembra da sua misericórdia, conforme prometeu a Abraão e a toda a sua descendência. E agora nós vamos encerrar esse momento de meditação da palavra, pedindo com que o Evangelho que nós acabamos de meditar possa nos ajudar na vida prática, no cotidiano, no trabalho, na família, na vida em comunidade. Então, por um instante, se te ajuda a rezar,
Feche os seus olhos, incline a sua cabeça e se pergunte: quais são as áreas da minha vida que o Evangelho de hoje precisa tocar? O que dentro de mim precisa ser mudado pela força da palavra de Deus que hoje eu escuto? Qual é o testemunho de Maria que pode me inspirar para que eu possa viver a minha fé com mais autenticidade? Faça o seu exame de consciência, faça a revisão da sua vida, olhe para o seu caminho de fé e peça com que o Evangelho de hoje te ilumine. Peça com que Nossa Senhora te ajude a chegar a Jesus e que você possa experimentar o que a palavra quer te oferecer. Peça com fé, e as promessas que o Senhor nos promete através da sua palavra, elas se cumprirão. Espírito se alegra em Deus, meu Salvador, meu Salvador, meu Salvador, meu Salvador, meu Salvador. Realizou em mim maravilhas, o poderoso, 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 poderoso. De geração em geração, sobre os que temem aquele cujo nome é santo, é santo, é santo, é santo. Santo, agiu com poder, com o seu braço forte, orgulhosos dispersou, poderosos destronou, exaltou os humildes, saciou os famintos, despediu os ricos sem nada, lembrou-se do amor a Israel, seu servo, conforme prometeu, outrora nossos pais, em favor de Abraão e sua posteridade, para todos sempre, para sempre, para sempre, para sempre, para sempre. Meu Salvador poderoso, cujo nome é santo,